Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje nós vamos continuar falando de dinâmica veicular. Cadê? Onde é que eu tava mesmo, hein? Eita, eu lembro dessa aula aqui. Eu fiz uma pergunta pro professor e foi um cavalo respondendo pra mim. A se fuder agora, esse filho da puta. Né? Bom, seus pífios. Hoje vamos continuar falando de suspensão. Certo? Mas primeiro, meu nome é Anderson. Eu sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim pra Itália, para Modena, fazer uma laurea magistrale em engenharia automotiva e agora estou na cidade de Brecha fazendo um doutorado em um projeto de desgaste de borracha. Ok, no vídeo de hoje vamos abordar o que eu chamo de análise de posição da roda. Em inglês o pessoal chama de position analysis. Position Analysis. Então vamos começar. Certo? Vamos pegar aqui o chassi. Temos aqui um chassi. Certo? Temos aqui uma manga de eixo, pneu, né? Um pneu com a roda, né? Vou botar mais ou menos aqui. Pronto. Ah, não, tá certo, é em cima mesmo. Certo? E aí nós temos os nossos braços de suspensão, certo? Temos aqui nossos braços de suspensão. Vamos ter aqui um eixo Z, Y e temos aqui X. Certo? Aí esse chassi, ele tá elevado por um cavalete. Certo? Tem um outro cavalete aqui. E aí eu vou botar na roda certo? Que é a divisão central. Aí aqui eu tenho um chão. Perfeito. E aí eu vou colocar na roda um step, né? Um stepzinho, né? Um stepzinho aqui para elevar a roda, certo? Aqui o step. Só para eu deixar a roda acima do solo. Aqui o step, roda elevada. Beleza. E aí eu coloquei a roda aqui acima do solo, em uma altura. Coloquei a roda aqui acima do solo em uma alturazinha, deixa eu ver, uma alturazinha S, certo? Então eu tenho aqui a estrutura de um chassi, certo? Tenho aqui a estrutura de um chassi, variando aqui a posição vertical da roda. Estou aqui brincando aqui de levantar e descer a roda, né? Porque com esse step eu posso subir e descer a roda, né? Imagine que eu posso subir e descer a roda com esse stepzinho.
Quando eu digo step, gente, não é o pneu sobressalente, é que é step de academia. Step de academia, sabe aquele batentezinho? Pronto, um batente, certo? E qual é o objetivo da gente fazer isso? É eu correlacionar, certo? O objetivo é correlacionar o movimento da roda, em relação ao chassi a o movimento S, a distância S. Veja, o movimento da roda em relação ao chassi. Vou escrever do grupo roda. Por que do grupo roda? Porque do grupo roda eu estou dizendo isso aqui tudinho. Quer dizer, exceto o step, né? Isso aqui. Aí tem os braços, tem a manga de eixo, né? Em relação ao chassi, correlacionar o movimento do grupo roda em relação ao chassi a distância vertical S. Distância não, deslocamento. Ao deslocamento vertical S. Certo? E aqui a gente começa o que a gente chama de análise de posição. Certo? Vamos lá. Beleza. Começamos aí em análise de posição. Vamos fazer o seguinte. Isso aqui a gente está pegando só esse movimento vertical aqui da roda para cima, né? Vamos dar uma olhada também. Deixa eu só ver um negócio aqui. Correto. Vamos dar uma olhada em outros movimentos. Beleza. Desenho aqui. Ok. E aí essa roda, eu vou botar ela num plano. Então aqui eixo Y, certo? Tem aqui eixo Z. Vamos só distanciar aqui do texto. E aqui o eixo X. Certo, aqui está a nossa roda. Aqui tem um ponto central C. Certo? Então, beleza.
Então tem essa roda aqui nessa posição. A gente vai pegar essa roda e vai dar uma leve inclinada pra gente estudar o camber, certo? Então, copy, a gente vai trazer aqui pro lado, paste, certo? Aí vamos pegar só isso aqui. E rotate. Não é isso que eu quero. Não. Undo. Esse aqui é para aumentar. O bicho vai me fazer desenhar. Porra! Tá, tudo bem, então vamos apagar. Esse aqui tá o cucu rola fina, não. Vamos desenhar a roda. Tentar ser o mais preciso possível. Aí a gente deu uma leve cambada na roda, né? Uma pequena. Meio exagerada essa cambagem, mas foi. É isso aí. Esse é o objetivo. Certo? Então a gente deu uma leve cambada na roda. Certo? E essa roda, ela passou a ter um ângulo gama. Vamos chamá-lo de gama. Certo? Esse é o que a gente chama de camber ou cambagem. Cambagem em português, né? E o ângulozinho gama, certo? Pode ser positivo, pode ser negativo, certo? Em relação ao chassi, considerando aqui a inclinação da roda, certo? O sinal do camber, negativo, positivo, depende do referencial adotado. Geralmente, esse ângulo que a gente vê aqui, considerando que o carro tá aqui, né? O carrinho tá aqui, né? Essa é a dianteira do carro. Então, esse ângulo que a gente vê é um ângulo negativo, certo? Seria aqui um camber negativo, certo? E o positivo é basicamente o oposto disso. Então, temos aqui uma amostra grosseira disso, certo? Tem aqui um eixo e eu tenho aqui outro eixo. Essas rodas estão em posições diferentes, certo? Então eu tenho cambagem negativa, cambagem positiva, certo? O valor do sinal depende do
de onde a gente está, como será a nossa referência, né? Geralmente, seguindo a norma SAI, o câmbio é negativo quando o topo da roda ele aponta para dentro do carro, né? Quando o topo da roda aponta para fora, geralmente o câmbio é positivo. Aí a gente tem o outro, né? A gente vai ter um outro ângulo aqui. E eu vou pegar aqui, né? Just in time. Só que aqui a gente vai mudar a orientação de visão, certo? Esse seu vai embora, isso aqui também, e o nosso pneu ele vai ficar bem no meio aqui, certo? Aqui o nosso ponto de contato vai ficar aqui bem no meio, beleza? Então temos aqui linha de centro. A gente está vendo agora o pneu de cima, certo? Então se a gente está vendo ele de cima, seria tá aqui Z, aí X está aqui, Y está aqui. A gente vai olhar de cima, então aqui vai ser Z, certo? Aqui vai ser X e aqui vai ser Y, certo? Correto era o X tá para o outro lado, então vamos fazer direitinho. Correto é o X tá para cá. Apaga aqui. Só para dar aqui uma ajeitada. Beleza. Próximo ângulo é o TOI, ou convergência, certo? TOI em inglês, em português convergência. Convergência ou divergência. Por que e ou? Vou já explicar, certo? Porque no caso aqui seria TOI in, TOI out. TOI in, convergência. TOI out, divergência, certo? Aí vamos, peraí que eu preciso de mais um copy. Vamos trazer você para cá e vamos fazer o pastel. Pronto. Agora sim. Não, peraí. Pronto. Pronto. Aí temos aqui o eixo, certo? Visto de cima. TOI in, TOI out. Azul clarinho, eu vou desenhar o convergência, certo? Então, convergência vai ser aqui. Convergência. Certo? As rodas apontando em um ponto comum à frente do eixo das rodas,
certo? Vai se encontrar ao menos aqui, certo? Nesse caso, vamos ter um ângulo delta, certo? Um ângulo delta, certo? Delta maior do que zero. Ok? Divergência. Deixa eu escrever aqui. Frente. Só para dizer que aqui é a frente do veículo. Divergência. O ângulo. Aí eu desenhar errado aqui o ângulo. Aqui. Outro ângulo delta. Aqui, um ângulo delta. Então, eu tenho que ir para divergência. Oh, meu Deus. Divergência. Delta menor do que zero. Certo? Deixa eu ver. Ok. Ok. Aqui, divergência visto de cima, certo? Como vocês podem ver, né? Tanto que aqui é o plano XY. Convergência e divergência é um ângulo não muito mexido, mas está muito relacionado com a estabilidade direcional das rodas, né? Geralmente, as rodas são levemente convergentes para carros com tração dianteira. Deixa eu ver. Não. Carros com tração traseira, as rodas são levemente convergentes. No tração dianteira, elas são levemente divergentes. Por quê? Porque quando o carro entra em movimento, elas fecham, certo? Elas entram na posição neutra. Se o carro é dianteiro, quando dá torque na roda, ela tende a entrar. E aí ele fica neutro. Quando é no tração traseira, quando começa o movimento, ele tende a abrir. Então aí ele vai acabar fechando. Uma vez que ele está levemente fechado, ele vai acabar abrindo o suficiente para ficar neutro. Certo? E essa é a importância da convergência, né? Divergência. Toe in, toe out. Existe uma pequena observação com relação ao camber, né? Porque no caso do camber, né? Deixa eu só afastar aqui um pouquinho. Camber. Nossa, fica aqui. Beleza, vamos voltar aqui pro camber. Uma pequena observação. Certo? O camber,
Camber tem uma influência dos pneus. Por quê? Porque estes são um fator limitante. São um fator limitante para a definição do câmbio, certo? O câmbio, ele tem... Isso eu falo da estrutura do pneu, né? Tanto que no passado, os pneus eram muito redondos. Então havia ali uma certa permissividade a um ângulo de camber maior. Hoje o ângulo de câmbio ele não é muito grande com relação ao passado, uma vez que os pneus eles já têm uma banda de rodagem mais rígida e reta, certo? Se você pegar pneus de carros antigos, você vai ver ele é mais redondo. O carro de hoje ele tem um pneu mais reto. A banda de rodagem ela tem aquela curvatura ali, né, nas bordas, em si, né, de certa forma, mas a banda de rodagem ela é reta em contato com a pista. E a área é um pouco maior também em relação ao pneu radial, é um novo, né? Que é o pneu, não, é o pneu radial, certo? Hoje é o pneu diagonal. Enfim, aí essa característica do pneu, né, acaba sendo um fator limitante na definição do ângulo de câmbio, né? Porque de certa forma, né, se a gente pega o pneu passado, né, no passado era mais ou menos assim. Então a câmara ela era redondinha, né? A câmera era redondinha, então o pneu ele podia ali, né, trabalhar com ângulos bem maiores. Hoje o pneu ele é largo, mais largo, e ele tem menos, ele não é tão redondo. Também esse largo que eu fiz aqui é bem grosseiro, né? Aí fica difícil. Certo, agora tá melhor. Certo, aqui o nosso pneu, certo? Aqui a pista, certo? Então a inclinação máxima que ele vai ali admitir, né, não é tão grande. Ele vai poder inclinar levemente. A importância do câmbio para o funcionamento da suspensão, né? Importância do câmbio está muito relacionado às manobras de curva, certo? Por quê? Porque numa manobra de curva, a roda ela tende a fazer um movimento que a gente chama de rolagem, certo? Que altera o ângulo do câmbio. Então o câmbio ele é definido na suspensão já para ele compensar esse ganho em curvas, certo? A importância do câmbio está
nas manobras de curva, pois são nestas que se observa o camber gain. Então eu vou setar o câmbio para na hora que eu entrar numa curva, essa variação tender a deixar a roda neutra. Em fato, ou pelo menos compensar ou minimizar. De fato, essa neutralidade total nem sempre acontece, né? Mas nos carros de rua você consegue mais esse efeito. Em corrida não. Né? Na verdade se trabalha com um carro bem negativo, inclusive. O outro ângulo é o... E aí, vamos pegar aqui este desenho aqui. Copy. Outro ângulo é... Eita, já bateu o soninho. Soninho já veio cedo. O outro ângulo é a inclinação do pino mestre. Quer cair no chão. Certo? Inclinação do pino mestre, ou ângulo SAI, Steering Angle Inclination. Inclinação do pino mestre. Mestre, animal, imbecil, neandertal. Inclinação do pino mestre, ou SAE. Ângulo de inclinação da direção. Nesse caso, né, a gente vai descobrir por quê. Eu tenho aqui a minha roda, linha de centro. Aí eu tenho uma coisa muito importante na definição de dinâmica de roda, né? Que é o que a gente chama de ângulo de raio de esfrega, scrub radius, né? Que é o que? É um ponto na área de contato, e eu chamo a área de contato, é bem vulgar, no qual eu tenho o pino mestre, ou a inclinação do pino mestre, a projeção desse pino até o chão. E essa projeção, porque assim, eu tenho aqui a minha manga de eixo, né? A manga de eixo ela fica geralmente mais ou menos aqui, certo? Manga de eixo, não, peraí. Tem a manga de eixo fica aqui, né? Aí eu tenho o cubo de roda, né? Não, correto. Tem a manga de eixo por aqui, certo? Dentro eu tenho a roda, certo?
aqui sendo a fixação da roda, né? Assim, de onde fica o parafuso e tal. E aí eu vou ter o cubo de roda, certo? Fixado na roda. Ok. Certo? E aqui as estrias do semi-eixo. Ok. Conhecemos. Aqui, nesse caso não tem estria porque é tração, não tem tração, só roda e direção. Beleza. Aí, como é que funciona? Na suspensão eu vou ter a fixação dessa manga de eixo, que é articulada para que ela possa girar, logo a roda girar, né? Então geralmente é uma articulação, geralmente aqui, certo? E outra aqui, certo? Então o ângulo vai ser mais ou menos esse, vai ser algo mais ou menos assim. Vou fazer melhor aqui, certo? Mas tá muito ruim ainda. Vou botar mais pra cá, só pra ficar, dá pra ver, né? E aí aqui vem o braço embaixo pra articular. Beleza. Aí tá aqui, ó. E aqui. Não, peraí. Tem aqui o eixo. Certo? Beleza. Tá aqui. Aí aqui. Caralho, meu irmão. Se decide, porra. É foda mesmo. Esse negócio de querer fazer as coisas tudo direito é uma merda. Tem que fazer tudo errado mesmo. Aí beleza. A projeção do eixo venha pra cá. E aí eu tenho um ponto que é a projeção do eixo, que seria onde o pneu vai esfregar na hora que gira. Por isso que essa distância daqui para cá, que é o centro, suposto centro da roda, chamada de BT, é o nosso raio de esfrega, ou scrub radius. Scrub radius. Scrub radius, ok? E aí a roda vai girar em torno desse raio, ou em torno, em torno desse raio, esfregando ali o pneu, certo? O que isso significa no fim das contas? Eu tenho um ângulo aqui, né? E esse ângulo aqui a gente geralmente chama de beta, né? No fim das contas, o scrub radius, ele, valores positivos, certo? Provoca mais sensibilidade na direção. Sensibilidade na direção, certo? Ou seja, eu posso ter uma direção mais direta, mas eu vou ter uma certa instabilidade, certo? Valores negativos provoca uma maior controle. Controle, mais estabilidade na direção. Porém, você precisa ter o braço do Ramondino para girar, certo? E é essa basicamente, né,
Quando a gente fala de Kingpin Inclination, esse é o efeito, né? Beleza. Vamos agora evoluir a parada. Análise de posição. Vamos ver se dá para fazer essa parte de posição para suspensão duplo A, double wishbone. Certo? Ou duplo A. Beleza. Lembra lá do que a gente falou logo no começo, né? Vamos pegar aqui carrinho supremo, copy. Qual é o objetivo? Aqui, nosso carrinho. Nosso objetivo, essa aqui é a suspensão duplo A, certo? O objetivo é o que? Correlacionar S, certo? Com a posição em relação ao movimento da roda respectivo ao chassi. Em S em relação do grupo roda, no caso, ou seja, todos os componentes ali eu vou relacionar com o deslocamento S, certo? Então eu tenho minha suspensão duplo A. Aqui outro link aqui. Não, aqui minha suspensãozinha duplo A. Só o show. Certo? Aqui. Aí eu vou ter ai, vai ser difícil. Aqui minha suspensão duplo A. Não, correto. Aqui, certo? Beleza. Magazinho de eixo. Ok. Aí eu tenho os braços, certo? Um braço. E eu vou ter embaixo outro braço. Aqui. Outro braço. E aqui eu vou ter, se não me engano, o braço de suspensão. Que braço de suspensão, porra, imbecil. O braço de direção que vai fazer girar, certo? Beleza, vamos trazer pra cá. Beleza. Aí, coordenadas, vamos nos situar Z, X e Y. Então aqui na ponta vai sair um cubo de roda para roda, né? Até ali o meio do pneu. Aí aqui certo? Aqui é o ponto C, aquele pontozinho C, certo? Vamos só fazer deixar aqui C e aqui eu vou botar um vetor N. Certo? Beleza. Logo aqui
eu vou ter deslocamento S, vou chamar aqui de PT, ponto PT, pontos P0, vou ter bem aqui mais ou menos um ponto P0, certo? Aqui eu vou ter um vetor Q0. Aí vamos lá, vamos nomear as coisas. P1, P3, P2, aí em cima P4, P5, P6, P7 aqui na direção, P8, último elo com a manga de eixo, certo? PT, P0, tal, tal, coisa e tal. Beleza. Como seria isso aqui, certo? Nosso objetivo é correlacionar S com todos os componentes da suspensão que se movem com a posição de todos os componentes móveis do grupo roda. Do grupo roda. Beleza, esse é o nosso objetivo. Para isso, a gente tem um parâmetro auxiliar chamado Q, certo? E um ponto P0 é definido. Tá aqui o nosso ponto P0, parâmetro auxiliar Q, já desenhei aqui, né? Tal. Certo? Então, Q0, certo? É a distância entre P0 e P3, certo? Essa distância aqui, certo? Q0. A posição de P0 deve ser selecionada. P0, vamos lá, isso aqui é importante. P0 deve ser definido de tal modo que durante um movimento vertical, certo? Que durante o movimento da suspensão, né? Da suspensão, que durante o movimento da suspensão a variação e aqui é a parte importante, a variação de Q0 considere a variação de Q0, considere todos os pontos do cubo de roda.
todos os pontos no cubo de roda. O que seria isso? P3, P6 e P8 no cubo de roda. Certo? Certo? Portanto, o versor N, certo? O ponto C e a altura S serão contabilizados. O versor N, o ponto C e a altura não, vamos botar deslocamento S, mais bonito, serão considerados sempre que variar. Sempre que Q0 variar. Certo? Beleza. Então, para eu considerar um deslocamento do ponto P3, que a gente vê aí na tela, certo? O cálculo vai contabilizar a interseção das três bolas, P3, P6 e P8, certo? Por quê? Porque elas estão conectadas com os braços de suspensão e a posição dos braços são conhecidas, certo? E o que é que isso quer dizer? Que o que eu apliquei aqui para Q0 pode ser aplicado a P6 e P8. Logo, P3 em função de Q, P6 em função de Q, P8 em função de Q, que seria basicamente P3 em função de N, C e do ponto Q e de S, né? Vai variar todos em conjunto, né? C e S. Ok? Certo? Por quê? Vamos pegar aqui o braço. Aqui, bolinha aqui, bolinha aqui. Q tá bem aqui. P0, quer dizer, aliás, né? Estamos aqui. Aí temos uma distância chamada Q0, certo? Ok, né? Temos aqui P3, P3, P1, P2. Aqui eu tenho L13, L23, certo? O movimento de P3, certo? O movimento de P3 certo? Vai requerer um cálculo que contabiliza todos os outros três
all the three balls, todas as 3 esferinhas, certo? Porque a posição da sapata, que aqui é a sapata da suspensão, né? O braço de suspensão, né? Ela tem posições constantes, fixas. Então, eu vou conhecer essas posições. Eu sei, certo? O mesmo vai ser aplicado a P6 e P8, porque também está conectado a outros braços, a outros links que têm posições fixas. Quando eu digo posições fixas, são as posições dos pontos das outras esferas, P3, P4, ou P3 não, P4, P5, P7. Essas posições elas são fixas, né? Então, eu vou conseguir saber as posições de P6, P8, né? Então, eu vou conseguir determinar as posições de P6 e P8 em função de quê? Certo? E qual é a conclusão disso? A conclusão disso é que a gente chega na seguinte definição, que P3 em função de quê? Aí eu vou achar P6 em função de quê? P8 em função de quê? O meu versor N, ele também vai ser uma função de quê? Porque o ponto P0 tem que ser um ponto no qual qualquer variação de Q vai levar a uma variação de C, de N e de S. Então, e do ponto PT, que é S, não seria deslocamento, né? Então eu tenho que C de Q, né? E o ponto PT, e o PT, e o Lula, né? E eu tenho um ponto PT aqui, esse ponto aqui, ó, né? Provavelmente é contact patch, né? O que é S? Hein? O que seria S? Certo? S seria a variação na altura da suspensão, certo? Então o S vai ser o quê? A posição Z de PT, né? Certo? Posição final menos a posição Z inicial, né? Que é a variação ali de altura da suspensão. E tá feito, né, a análise de posição da suspensão double wishbone. Conseguimos fazer, né? Você pode ver muita coisa aqui desse tipo de conteúdo em livros de mecanismos, de cinemática e dinâmica das... Não, dinâmica não. Cinética e cinemática dos mecanismos. Do Norton, se eu não me engano. Livro bom, né? Que é mais ou menos aquilo ali, né? É isso. Ficamos por aqui. Próximo vídeo a gente vai fazer o mesmo, ou pelo menos tentar. Não, isso aqui nunca nem entendi isso aqui. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Próximo vídeo a gente vai dar uma leve continuidade nisso aqui, mas já analisando com uma mola. Qual seria o efeito de quando a gente coloca uma mola, né? Vamos ver no próximo vídeo, certo? Qual é a página? Página 17. Página 17. Só save game aqui. Page 17. É isso. Acabou o vídeo. Até a próxima.